Capítulo 10. Passepartout tem a sorte de sair de uma enrascada perdendo só os sapatos. Ninguém ignora que a Índia, esse grande triângulo invertido cuja base situa-se no norte e o topo no sul, possui uma superfície de 3.600.000 km², na qual se concentra, desigualmente distribuída, uma população de 180 milhões de habitantes. O governo britânico exerce uma dominação efetiva sobre parte desse imenso país. Mantém um governador-geral em Calcutá, governadores em Madras, Bombaim e Bengala e um vice-governador em Agra. A Índia inglesa propriamente dita, contudo, estende-se por uma superfície de apenas 1.800.000 km², contando com uma população de 100 a 110 milhões de habitantes. Com efeito, como grande parte do território ainda escapa à autoridade da rainha, nos domínios de certos rajás do interior, ferozes e terríveis, a autonomia hindu permanece absoluta. Desde 1756, quando os ingleses criaram seu primeiro empório no local, hoje ocupado pela cidade de Madras, até o ano em que explodiu a grande insurreição dos Sipais, a célebre Companhia das Índias foi soberana. Ia anexando aos poucos as diversas províncias, compradas dos rajás ao preço de rendas que ou pagava irregularmente ou não pagava. Nomeava seu governador-geral e todos os funcionários civis ou militares. Agora, porém, que ela deixou de existir, as possessões inglesas da Índia respondem diretamente à coroa. E isso faz com que o aspecto, os costumes e as divisões etnográficas da península mudem dia após dia. Antigamente, utilizavam-se todos os meios de transporte antigos para viajar, a pé, a cavalo, de carroça, carrinho de mão, palanquim, nas costas de homem, em coach, etc. Agora, os steamboats, os barcos a vapor, percorrem celeremente o Indo e o Ganges, e uma ferrovia que atravessa a Índia em toda a sua largura, ramificando-se no percurso, coloca Bombaim a apenas 3 dias de Calcutá. O traçado dessa ferrovia não segue em linha reta através da Índia. Se assim fosse, a distância seria apenas de 1.770 quilômetros. E um trem, a uma velocidade apenas moderada, não levaria 3 dias para transpô-la. Essa distância, contudo, vê-se incompridada em pelo menos 1/3 em função da curva descrita pela ferrovia ao subir até Allahabad, no norte da península. Eis, resumidamente e por alto, o traçado da Great Indian Peninsula Railway. Ao deixar a ilha de Bombaim, ela atravessa Salsette, salta para o continente diante de Tana, transpõe a cordilheira dos Ghats ocidentais, corre para o nordeste até Burhanpur, rasga o território razoavelmente independente do Bundekund, sobe até Allahabad, inflete para o leste, encontra o Ganges em Benares, afasta-se dele ligeiramente e, voltando a descer para o sudeste por Burdivan e a cidade francesa de Chardernagor, alcança o terminal de Calcutá. Os passageiros do Mongólia haviam desembarcado às 4h30 da tarde em Bombaim e o trem de Calcutá partia pontualmente às 8h. Mr. Fogg despediu-se de seus parceiros, desembarcou, despachou Passepartout para fazer algumas compras, recomendou-lhe expressamente que estivesse na estação antes das 8h e, em seu passo regular que batia os segundos como o pêndulo de um relógio astronômico, dirigiu-se ao escritório dos passaportes. As maravilhas de Bombaim, portanto, ele sequer cogitava ver. Nem a prefeitura, nem a magnífica biblioteca, nem os fortes, nem as docas, nem a feira de algodão, nem os bazares, nem as mesquitas, nem as sinagogas, nem as igrejas armênias, nem o esplêndido pagode de Malabar Hill, ornamentado com 2 torres poligonais. Não contemplaria nem as obras-primas de Elefanta, nem seus misteriosos hipogeus, escondidos no sudeste da Bahia, nem as grutas Kanheria na ilha Salsette, admiráveis resquícios da arquitetura budista. Não, nada. Saindo do escritório dos passaportes, Phileas Fogg dirigiu-se tranquilamente à estação, onde resolveu jantar. Entre outros pratos,
o maître julgou dever recomendar-lhe certo ragu de coelho da região, a cujo respeito falou maravilhas. Phileas Fogg aceitou o ragu e provou-o de maneira meticulosa. Todavia, independentemente do molho condimentado, achou-o detestável. Chamou o maître. Cavalheiro, disse olhando-o fixamente. Isso é coelho? Sim, milord, respondeu com desfaçatez o sujeito. Coelho selvagem. Esse coelho não miou quando o mataram? Miou? Oh, my lord! Um coelho! Juro que... Senhor maître, continuou Mr. Fogg com frieza. Não jure. E lembre-se do seguinte. Antigamente na Índia, os gatos eram considerados animais sagrados. Bons tempos. Para os gatos, my lord? Quem sabe para os viajantes também. Feita essa observação, Mr. Fogg continuou a jantar tranquilamente. Instantes depois de Mr. Fogg, o inspetor Fix também desembarcava do Mongólia e corria ao encontro do chefe da polícia de Bombaim. Apresentou-se como detetive e expôs a missão de que estava incumbido e a situação relativa ao presumido autor do roubo. Não teriam recebido de Londres um mandado de prisão? Não tinham recebido nada. E com efeito, o mandado, despachado depois de Fogg, não podia ter chegado ainda. Fix ficou profundamente decepcionado. Quis obter do chefe uma ordem de prisão contra o tal de Fogg. O chefe recusou. O caso dizia respeito à administração metropolitana, e só ela podia expedir um mandado legal. Aliás, tal severidade de princípios, tal observância rigorosa da legalidade condizem perfeitamente com os costumes ingleses, que em matéria de liberdade individual não admitem qualquer arbitrariedade. Fix, compreendendo que o jeito era se resignar a esperar o mandado, não insistiu. Resolveu, mesmo assim, não perder de vista seu impenetrável patife, durante todo o tempo em que este permanecesse em Bombaim. Não duvidava de que Phileas Fogg pernoitasse ali. E sabemos, era esta também a convicção de Passepartout, o que daria tempo para o mandado de prisão chegar. Contudo, depois das últimas ordens que seu patrão lhe dera ao deixar o Mongólia, Passepartout percebeu claramente que aconteceria em Bombaim o mesmo que em Suez e Paris, que a viagem não terminaria ali, que se estenderia pelo menos até Calcutá e talvez mais longe. E começou a suspeitar que aquela aposta de Mr. Fogg era realmente séria, e que a fatalidade o condenava, a ele que só queria sossego, a dar a volta ao mundo em 80 dias. Enquanto isso, e após fazer a aquisição de algumas camisas e meias, foi dar um passeio pelas ruas de Bombaim. Era grande a afluência de populares nativos, misturados a europeus de todas as nacionalidades, bem como de persas com barretes pontudos, bunianos com turbantes redondos, sindis com chapéus quadrados, armênios trajando longas túnicas, parses com suas mitras pretas. Tratava-se justamente de uma festa celebrada por estes últimos, também chamados de Guebres, descendentes diretos dos adeptos de Zoroastro, que são os hindus mais industriosos, civilizados, inteligentes e austeros. Estirpe a qual pertencem atualmente os ricos negociantes nativos de Bombaim. Naquele dia, eles promoviam uma espécie de carnaval religioso, com procissão e folguedos, protagonizados por dançarinas em vaporosos trajes cor-de-rosa, presos com broches de ouro e prata, que ao som das violas e dos tantãs dançavam maravilhosamente, e aliás, com a maior decência. Se Passepartout observava aquelas curiosas cerimônias, se os seus olhos e ouvidos se abriam desmesuradamente para ver e ouvir, se o seu aspecto e sua fisionomia eram os do mais perfeito booby, é supérfluo dizê-lo aqui. Desafortunadamente para ele e seu patrão, cuja viagem ele arriscou comprometer, sua curiosidade o arrastou mais longe do que convinha. Com efeito, após ter entrevisto aquele carnaval parsi, a caminho da estação e passando em frente ao admirável pagode de Malabar Hill, Passepartout teve a desastrosa ideia de entrar para visitá-lo. Ignorava duas coisas.
Em primeiro lugar, que o acesso a determinados pagodes hindus é rigorosamente vedado aos cristãos. Depois, que os próprios crentes só podem entrar após deixarem seus sapatos na soleira da porta. Neste ponto, cumpre observar que, adotando uma política de boa vizinhança, o governo inglês respeitava e exigia que se respeitasse, até nos seus mais insignificantes detalhes, a religião do país, punindo severamente quem violasse suas práticas. Após entrar sem quaisquer más intenções, como um simples turista no interior de Malabar Hill para admirar o fausto deslumbrante da ornamentação bramânica, Passepartout foi bruscamente derrubado sobre as lajes sagradas. Com o olhar furioso, 3 sacerdotes precipitaram-se sobre ele, arrancaram-lhe sapatos e meias e, proferindo gritos selvagens, passaram a lhe aplicar um corretivo. O francês, forte e ágil, levantou-se num piscar de olhos. Com um soco e um pontapé, nocauteou 2 adversários, tolhidos pelas longas túnicas, e arrojou-se para fora do pagode com toda a velocidade de suas pernas, logo deixando para trás o terceiro hindu, que saíra em seu encalço e amotinara a multidão. 7:55, faltando minutos para a partida do trem, deixapelado, descalço, tendo perdido na briga o embrulho das compras, Passepartout chegava à estação ferroviária. Lá estava Fix na plataforma de embarque. Tendo seguido Mr. Fogg até a estação, compreendera que o patife ia deixar Bombaim. Incontinente, tomou a decisão de segui-lo até Calcutá e, se necessário, além. Passepartout não viu Fix, dissimulado na sombra, mas Fix ouviu o relato de suas aventuras, que Passepartout resumiu para o seu patrão. "Espero que isso não lhe aconteça de novo", respondeu simplesmente Phileas Fogg, ocupando seu lugar num dos vagões do trem. O pobre rapaz, descalço e desfigurado, seguiu seu patrão sem replicar. Fix ia embarcar em outro vagão quando um pensamento o reteve e ele modificou subitamente seu plano de partir. "Não, faço melhor ficando aqui", ruminou. "Um delito cometido em território indiano. Tenho meu homem." Nesse momento, a locomotiva apitou vigorosamente e o trem desapareceu na noite.